ele olhou para mim e disse, venha comigo fazer a via sacra, me auxilie. Aí eu olhei para ele e disse, eu vou, Frei. Quando eu disse eu vou, chamei a atenção de que estava ao redor, porque todos sabiam das minhas indagações. É como eles dissessem, poxa, ele disse que tudo isso aqui é errado, e por que agora ele vai? Aí eu olhei para ele e disse, Frei, eu vou, mas o senhor pode me responder algo? Ele olhou para mim e disse, o quê, meu filho? Eu disse, olha, eu estava lendo as Sagradas Escrituras, e eu encontrei lá em Isaías 45, versículo 20, que está escrito, nada sabem aqueles que carregam as suas imagens sobre os ombros em procissão e rogam Deus que não pode salvar. Aí ele deu aquela risada meio sarcástica. Aí disse, é verdade que eu tenho ouvido de você, meu filho. Aí eu disse, por que, professor? É que você tem lido muito a Bíblia da capa preta. Porque hoje, Evelyn, são cores de capa de Bíblia variadas. Sim. Mas há 30, 35 anos atrás, Tinha relevância? era marrom, a dos católicos, Ah, meu e Deus. a preta era dos protestantes. Meu Deus. Aí a gente diferenciava pela cor da capa, Já pensou? entendeu? Nunca tinha pensado Aí eu nisso. disse, Frei, olha, eu nunca li a Bíblia da capa preta. Eu nunca li, Frei. Ele olhou para mim assim, eu só estou lendo a nossa. A nossa tem 7 livros a mais, que para os protestantes, Frei, é livros apócrifos. Eles não crêem que é inspirado. Já que o senhor está tão preocupado em eu não ler a Bíblia da capa preta, vamos na nossa Bíblia? Eu encontrei lá em Sabedoria, capítulo 14, versículo 8. Maldito é a imagem, maldito quem fez a imagem e maldito quem adora. Aí ele olhou assim para mim, arregalou o olho, baixou a cabeça e ia se retirando. Na época tinha um seminarista chamado Aerto. Ele indagou, Frei Fernando, aí fiquei com dúvida agora, quem está com a verdade? O senhor ou o Frei Alessandro? Ele voltou, olhou para mim e profetizou. Ele lançou uma profecia para mim. Eu creio. Naquele momento ele disse bem assim, disse, meu filho, hoje nós estamos conversando vestido de hábito franciscano. Vai chegar o dia, meu filho, que eu vou estar de hábito e você de paletó e gravata. Meu Deus, eu creio. Eu olhei para ele assim, eu não entendi o que ele queria dizer naquele momento. Eu olhei assim para ele, aí eu disse, Frei, eu só estou atrás de respostas. Ele olhou para mim e disse, o seu problema é que você está lendo muito a Bíblia Sagrada. Pare de ler. Eita, meu Deus. Aí eu olhei para ele assim e disse, mas nas Sagradas Escrituras, aí ele disse, quando você lê muita a palavra, você começa a ver a verdade. E a verdade tira toda a mentira de cena. E isso traz confusão para sua mente. Aí foi embora. Na frente dos outros ele falou isso? Todo mundo. Fui embora. Cheguei em casa, conversei com o Frei Fulgêncio, falei para ele o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, Frei, meu filho, que ele me chamava de filho, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Aí, aquilo eu olhei para ele e disse, eu sei o que eu vou fazer. Também não disse nada para ele. E fui visitar a igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que eu Sem fui... a bata. A primeira vez que eu fui visitar de batina, que eu só andava de batina. Sim. A franciscana, eu só andava de batina franciscana. E eu fui para a igreja Chamou a batista, dali do Pinheiro, há muitos anos atrás. Sentei, escutei o culto, achei um pouco diferente e fui embora. Visitei a segunda vez, mas dessa vez eu visitei a Assembleia de Deus. Não entrei do Pinheiro, fiquei de fora, só na porta olhando, fui convidado para entrar, mas não entrei. De batina também? De batina. Fiquei ali só olhando, como curioso. Deu umas 8 horas antes da palavra, fui embora. O Frei Fulgêncio soube que eu tinha ido frequentar a igreja protestante. Naquele ano, eu estava para viajar para a escada, para passar 15 a 20 dias naquele mês. Era um mês de outubro, era final de setembro para começo de outubro. Ia passar 15 dias com a minha família. Aí o Frei disse, olha, você não vai viajar mais. Eu não sei se ele me proibiu, se foi para minha pessoa não visitar no outro lado, sem a supervisão dele. Aí disse, você vai passar 15 dias de oração. 15 dias de oração e jejum. E assim eu fiz. Porque, apesar de todas as minhas indagações, cantora Evelyn Braga, eu era uma pessoa muito obediente. Sim. Eu sempre respeitei os meus superiores. Eu sempre respeitei a hierarquia. Então eu via ele ali como ele era o meu superior e via ele como meu diretor espiritual. Sim. Meu líder espiritual. Então, Era o que o senhor conhecia durante a vida inteira. Inteira, Não tem como ter exatamente. uma ruptura assim rápida. aí o que acontece? Aí eu era devoto, muito devoto da Nossa Senhora da Rosa Mística na época. E eu fazia minhas ladainhas a ela, rezava o terço. E isso era 1 hora e meia de joelho. Como era que praticava o jejum? O jejum era total, não comia nada, entendeu? Era O dia inteiro? o dia inteiro, eu não comia nada. Ele Eu falou fazia 15 dias. 15 dias, mas não era 15 dias consecutivos, entendeu? Aí nesse 15 dias eu fiz dois jejuns. Entendi. Aquele jejum, no meio do decorrer, eu entendi que ele queria que eu buscasse, tivesse um momento contemplativo, interior,
entre eu e Deus, naquele momento, para tirar tudo aquilo da minha mente. Porque eu me isolei. Eu me isolei completamente. Eu ia lá na nossa casa, ele tinha um sacrário, que era no escritório dele. Eu passava o dia todinho ali em oração, de frente ao sacrário. Ficava o dia todinho ali deitado no chão, com a face no pó, só em oração. A cabo de 15 dias, eu lembro como hoje, dia 13 de outubro. Eu me levantei, aí eu disse, Frei, o senhor vai celebrar a missa hoje? Ele disse, não, eu não vou. Eu não vou, que eu estou muito doente, porque ele era uma pessoa muito doente. Aí eu disse, então eu estou indo para a missa. Eu vou para a missa na Capela do Espírito Santo, que era uma capela que tinha no Pinheiro. Eu disse, então eu vou para a Capela do Espírito Santo, vai ter missa agora à noite. Aí eu estou indo para lá. Ele está certo. Aí eu peguei a minha bolsinha e fui. Chamei um táxi que sempre andava com a gente, o taxista, e eu fui. Quando chegou, eu não sei se você conhece, ali onde é a Igreja Assembleia de Deus, do Pinheiro, você dobrava a esquerda e ia sair na capela. Quando o motorista pegou a esquerda, aí eu disse, seu Manuel, eu não quero para ir a essa igreja não, eu quero ir para outra igreja. Eita, meu Porque no meio do caminho, o meu desejo aumentou tão grande de voltar à igreja. Meu Aí ele olhou para mim e disse, eu sempre conversava com o seu Manuel, ele era o meu confidente. Eu sempre conversava com ele, sempre mostrava para ele as minhas dificuldades. Ele olhou para mim e disse, Frei, se o senhor voltar para a igreja protestante, a sua situação vai piorar. Quando eu chegar lá, se o Frei Fulgêncio me perguntar qual igreja você foi, eu disse, diga que eu fui para a igreja. Eu não estou indo para a igreja? Só não diga qual foi. O senhor não vai mentir. Agora, se ele perguntar qual foi a igreja, eu digo, ele foi para a Assembleia de Deus. Eu fui. De batina, me sentei lá no final, no lado esquerdo, que naquela época era homem de um lado, mulher de outro. Isso. Eu me sentei no lado esquerdo, tinha um irmão chamado irmão Ezequiel. Esse irmão Ezequiel parece que só ele era crente pentecostal na época. Só ele que dava glória. Estridente, que doía meus ouvidos. Sempre tem um. E eu estava lá sentado, mas assim que eu cheguei e sentei do lado dele, a primeira coisa que ele disse foi essa. Jesus é hoje. Quebra esse coração, Jesus. E eu, na minha. Na ocasião, quem dirigia a igreja era o pastor Carlos Alberto. E era um culto de missão, 13 de outubro. Ele abriu a Bíblia na hora 1991. Quando ele abriu a Bíblia, ele olhou para a igreja, era uma leitura voltada para a missão, que era um culto missionário. Ele olhou, aí disse, leu e começou a pregar. Em 5 minutos ele parou. Aí disse, irmãos, eu não vou mais pregar essa mensagem. Eu vou deixar para o próximo culto. Aí a igreja ficou naquele alvoroço, sem entender. Aí o irmão Ezequiel gritou, é de Deus. Com o irmão Ezequiel, cantor Edmar, eu aprendi que o crente, ele tem que estar ligado com os céus. O crente ele não tem que começar a adorar, cultuar a Deus na igreja, ele já tem que vir de casa. E quando o crente ele é um adorador, ele já sabe tudo o que vai acontecer no culto. É tremendo. Quem está conectado. Conectado com o céu, ele sabe tudo o que vai acontecer no culto. Aí o que acontece? Ele diz, é de Deus, entregue tudo. Aí ele abre a Bíblia e vai para o Magnificat, que é o Cântico de Maria. E ele lê 2 versículos. A minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Ele repetiu esse versículo por 3 vezes. A igreja não entendeu nada. Ele se afasta do microfone e fica dando glória para Jesus. Entre 5 a 10 minutos. Só glorificando. A igreja, aquele murmurinho só, sem saber entender o que estava acontecendo. O irmão Ezequiel dizia, Jesus quebra, Jesus trabalha. E naquele momento, nesse inteirinho dessa pausa que ele deu, Jesus começou a falar comigo. Meu Deus. Disse, você entendeu o versículo, meu filho? Aí eu parei e comecei a raciocinar, a entender teologicamente o versículo. Que a própria Maria, a mãe de Jesus, ela se expressou. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Aí eu entendi quando Jesus disse, ela está clamando por quem? Ela está adorando a quem? Eu disse, ao Deus Salvador. E quem é que estava no ventre dela? Eu disse, o Senhor Jesus, o Salvador. Aí foi quando ele disse, então, meu filho, só quem salva sou eu. Aleluia. Só quem liberta sou eu. Só quem faz a mediação, a intercessão entre Deus e o homem sou eu. A própria minha mãe, ela necessitou de um Salvador. Ela clamou por mim mesmo. Aleluia. Meu Deus, meu Salvador. Aí eu entendi que o único meio de alcançar a salvação era pela fé, através de Cristo Jesus. Levantei-me, sem ninguém fazer o convite, fui lá na frente, meu Deus, dobrei o meu joelho, glória a Deus, professei a minha fé e aceitei Jesus como Salvador. Naquele dia, 13 de agosto de 1991, na Igreja Assembleia de Deus do Pinheiro, na gestão do pastor Carlos Alberto. Aleluia. Naquele momento eu entrei como frei crente e saí como crente frei. Eu costumo dizer assim, voltei para casa, feliz,
aquela tristeza, aquele vazio que eu estava sentindo todo aquele tempo, não estava mais. E não teve medo? Não. Do que os outros iam falar? Porque no momento eu fiquei caladinho, como o crente 007. Sim. Caladinho lá, não disse pra nada a ninguém. E eu comecei a me comportar feliz. O Frei Fulgêncio percebeu. Disse, meu filho, você tá diferente. Eu disse, tô, Frei, tá vendo que os 15 dias de oração lhe fez bem? Disse, maravilhosamente bem, Frei. E eu voltei a ter a minha vida feliz. Com 15 dias depois, Frei Fulgêncio se recuperou da sua enfermidade e foi celebrar uma missa na capela da Morada Nova, do conjunto da Morada Nova. Que lá dentro da Morada Nova tem uma capelinha pequena. Ele foi celebrar lá. E eu fui com ele. Eu lembro que quando eu estava preparando o material para a celebração da missa, eu que fazia toda a preparação, colocava ali o cálice, o extensório, botava tudo ali, preparava a hóstia, botava na patena, o vinho dentro do potezinho, né? Porque é diferenciado o nosso já vem no cálice, lá na hora o padre aqui coloca o vinho misturado com água. E eu estava fazendo toda aquela preparação, naquele momento que eu estava fazendo a preparação, a minha visão bateu para a lâmpada. Aí veio na minha mente, para que serve a lâmpada? Aí eu disse, a lâmpada serve para iluminar, onde está a escuridão. Aí eu lembrei de uma passagem bíblica, vós sois a luz do mundo. Aí na parte daquilo diz, se tu é luz, o que tu está fazendo aqui? Aqui você não vai poder brilhar, mostrar o que você tem. Aí eu entendi a chamada de Deus, Evelyn Braga. Glória a Deus. Aí deixei tudo lá e disse, Frei, arrume outra pessoa para terminar o que eu comecei, que eu tô indo embora. Aí disse, você vai para casa? Eu disse, para a sua casa não. Eu tô indo para minha casa. Ele disse, por quê? Eu disse, porque há 15 dias eu aceitei Jesus como meu Salvador. E agora eu vou sair e eu vou dizer para o mundo que só Jesus salva. Meu Deus. Fui embora. Glória a Deus.